Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês em mais um dia da nossa jornada online de educação, nosso primeiro JOE, fornecido pelo DEDUC do Séries Caicó. Hoje a gente traz um assunto da educação relacionada com a tecnologia, certo? O tema é desenvolvimento do pensamento computacional através de atividades desplugadas na educação básica. À frente do nosso tema de hoje, a gente tem o aluno Jonatas Laurentino, formado em técnico de informática pelo IFRN de Santa Cruz, graduando no curso de bacharelado em sistemas de informação pelo Séries Caicó, foi presidente do Centro Acadêmico de Sistemas de Informação no período de 2019 a 2020. É membro voluntário do Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada e Negócios, o LabCam, da UFRN, e é membro do grupo de educadores Google de Natal. É um prazer, espero que vocês aproveitem bem a palestra de hoje, muito rica em conhecimentos tanto da educação quanto da tecnologia. Vou passar agora a palavra para... Sim, um aviso que eu ia esquecendo. Na descrição desse vídeo tem um linkzinho. Esse link vai ser um momento de dinâmica com o nosso palestrante, certo? E embaixo desse link existe uma senha. Essa senha serve para vocês entrarem e responder o questionário que tem lá. Jonatas vai explicar um pouquinho melhor a respeito disso. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde, pessoal. Tudo bom, Nívia? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, no nosso primeiro JOED. Eu quero desde já agradecer a todos que estão na organização desse evento, né, o professor Rony, a galera do DEDUC, todos os monitores que estão organizando perfeitamente esse evento, que está sendo muito lindo. Estou aproveitando muito, gostando muito de todas as palestras que já teve. Pode começar, por favor? Bem, como a Nívia disse, né, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o pensamento computacional na educação básica. Vou trazer alguns relatos, né, que a gente pode utilizar, como a gente pode utilizar na educação básica. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje. O tema que escolhi foi o desenvolvimento do pensamento computacional através de atividades desplugadas na educação básica. Pode passar, por favor. Aqui temos uma breve introdução minha, mas como o Nívia já disse, né? Então, se vocês quiserem, podem me seguir lá no Prof. Jonatas, que é meu Instagram, que eu estou postando algumas informações, com informações sobre educação, tecnologia, inovação, e algumas dessas atividades que a gente está nesse slide aqui, a gente desenvolve lá também, com os alunos. Pode passar. Como ela também disse, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Então, peço para vocês entrarem nesse linkzinho que tem, o mente.com. Pode ser pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Não é obrigatório vocês participarem, né? Mas seria bem interessante para a gente ver mais ou menos quem é que está aqui conosco. Nívia, tem como compartilhar minha tela? Você aí? Tem sim, Jonathan. Sua tela está aberta, é só você arrastar. Quando vocês estão acessando aí, né? Nívia vai compartilhar ali a tela para vocês verem as perguntas. É bem rapidinho, são só 3 perguntinhas, para a gente saber mais ou menos quem é que está aqui conosco nessa tarde. Só um minuto. Certo? Certo. Vão compartilhando aí nas redes sociais de vocês, bora chamando os amigos para assistir a palestra, né? Compartilhando aí, marcando o Joel, me marque também que eu vou compartilhar com vocês. Bora participar. Jonathan, ocorreu um erro aqui. Eu vou apresentar a tela aqui para você dar uma olhadinha.
Só um minutinho que está carregando. Certo. Enquanto carrega, Informaram-me aqui que ocorreu um erro no site, né? Infelizmente. Mesmo assim, vamos continuar. A gente não pode parar. Então, eram perguntinhas bem simples, eram 3 perguntas. Uma perguntando qual o nível, né, de vocês, se são alunos da graduação, se são professores, professores de após, professores de educação básica, para a gente saber mais ou menos qual o pessoal que está aqui, né, para a gente ver quem são vocês. Mas como, infelizmente, não deu certo, vamos dar continuidade. Hoje eu vim falar com vocês sobre o pensamento computacional. Isso é uma coisa que começou a ser pensada faz muito tempo, mesmo antes de termos nossos computadores, né? Já é utilizado o pensamento computacional, mesmo a gente não sabendo que isso se tratava de pensamento computacional. É tanto que ele veio ser levado em conta de novo só em 2006 com uma professora chamada Ling. Ela é norte-americana, ela é uma professora bem legal. Ela faz muitas palestras, muitas coisas interessantes. Quem quiser, né, pode procurar na internet. Ela sempre faz muitas postagens sobre coisas relacionadas. E uma das perguntas que eu tinha lá era para saber se você, já na sua sala de aula, se você utiliza pensamento computacional, se você já dá aulas, né, utilizando esse pensamento, que é bem interessante. Infelizmente, algumas das escolas nossas, né, no Brasil, principalmente Caicó, que é onde a gente tem mais convívio, a gente vê que a infraestrutura, né, não é aquelas coisas tão boas assim nas escolas. Muitas das escolas, elas não têm computadores, algumas têm, mas estão em caixas guardados, outros não, os alunos não têm acesso. Isso dificulta muito o ensino do pensamento computacional, o ensino da programação em si. Mesmo a gente sabendo que é, né, uma coisa muito importante de levar para os nossos alunos. E, para isso, eu trouxe uma introdução do pensamento computacional, principalmente focando na computação desplugada, que a gente vai levar aos poucos mais para frente para falar um pouco sobre isso. Né, mais sobre o que é a computação desplugada. Bem, o pensamento computacional ele se refere à capacidade de compreender, definir, modelar, comparar, solucionar, automatizar e analisar problemas e soluções. E de forma metódica e sistemática através de construções de algoritmos. Mas não é somente a construção de algoritmos, né? A gente tem como lidar de diversas formas diferentes sobre como a gente pode trabalhar com esse pensamento. O fato de pensar computacionalmente não é dizer que nossos alunos eles vão se transformar em robôs, não é isso. Eles simplesmente vão estar pensando de uma forma que tanto a máquina, né, que para quem não sabe, o computador é uma máquina burra. Ele não sabe fazer nada sem a gente dizer, liga a tela. Se a gente não apertar no botãozinho, não apertar no comando, ele não vai ligar a tela. Se a gente não disser some 1 mais 1, o computador não vai fazer isso. Enquanto a gente não disser uma informação, né, para o computador, ele não vai nos passar essas informações. E apesar de ser um termo muito recente, né, que ele voltou a ser conversado a partir de 2006 com o Windows, a gente vem considerando um dos pilares, ele vem crescendo cada vez mais nas escolas, em muitos países já estão tornando o ensino do pensamento computacional obrigatoriamente nas escolas, até mesmo nas faculdades, e não só faculdades de computação, faculdades de todas as áreas que estão trabalhando com o pensamento computacional na sua base. E, apesar de ele ser muito recente, né, a gente tem como trabalhar juntamente com a leitura, com a escrita,
com a aritmética, pois como estas servem para descrever, explicar, modelar o universo, seus processos complexos, a programação também serve para isso. É tanto que a gente pode pegar, por exemplo, alunos, né, das bases iniciais. A gente não está ensinando matemática para eles se tornarem matemáticos. A gente não está ensinando leitura e produção de texto para eles se tornarem escritores. A gente está ensinando para eles terem uma base, né, para eles saberem mais ou menos o que saber como utilizar isso no dia a dia deles. Mesma coisa a computação. A gente não quer que os alunos que entrem lá, que tenham aula de programação, que tenham aula de algoritmo, eles não virem cientistas da computação, né, analistas de sistemas, como eu estou informando para isso. A gente quer que eles levem isso para o seu dia a dia para aplicar esses conhecimentos que vão ser construídos ao longo dos tempos, porque a computação, ele não é uma coisa que você aprende agora e vai ser aplicado já assim. Ele é uma coisa que a gente vai construindo ao longo dos anos. O pensamento computacional, ele envolve abstrações, técnicas para a gente fazer análise e descrição de informações, que são os dados. E, além disso, também os procedimentos, né? Bem como para a automação de soluções. O conceito de algoritmo está presente em todas as áreas e está intrinsecamente ligado à resolução de problemas. Muitas vezes a gente se depara com a problemática que a gente pensa ser muito complexa de ser desenvolvida, mas se a gente parar, né, para pensar direitinho, olhar todos os dados que a gente tem, a gente vai findar achando uma solução para aquele problema que a gente encontrou. E se vocês não sabem, o algoritmo é uma descrição de passos, é uma descrição de processos. Mas, eu nunca programei nada. Mas será que eu já utilizei a programação, o algoritmo no meu dia a dia? Já sim. O fato de você se acordar, escovar os dentes, tomar banho. Olha, apareceu o slide de novo. Pode passar esse slide. Não, volte, por favor. Volte ele. É o da Wing mesmo. Essa mulher que apareceu na foto, ela que é a Wing, né? Ela que começou a trabalhar em 2006 com o pensamento computacional. E esses 4 desenhozinhos que eu coloquei aí são os 4 pilares da computação, do pensamento computacional, que é a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões e os algoritmos. Pode passar para o próximo. Na decomposição, vamos trabalhar o processo que divide problemas em partes menores para facilitar a resolução. Então, a gente vai pegar problemas grandes, né, e dividir eles em vários probleminhas pequenininhos, a fim de obter uma resposta do problema maior. Um exemplo seria a realização de um cálculo, de uma operação de multiplicação, por exemplo, né, que a gente poderia pegar o número 17 e multiplicar pelo 8, fazer a decomposição dele, pegando o 10, que seria a dezena, e o 7, que seria a nossa unidade, e depois disso multiplicar o 10 pelo 8, que a gente teria o 80, e o 7 pelo 8, que daria 56. Em seguida, efetuaremos uma soma. Pegaremos o 80 mais o 56, somaria tudo isso, daria 136. E assim, obteríamos o resultado do problema inicial. Tá vendo? Tipo, é uma coisa que a gente pega um problema um pouco mais complexo, divide ele em passos menores, né? Mesmo que isso tipo fique um pouco mais complicado, tipo, não complicado, que ele fique com mais passos, né? Mas ele vai ficar mais simples da forma da gente chegar à solução disso. E isso daqui a gente pode utilizar com crianças, tipo, lá no ensino fundamental 1, quando estão começando a aprender a soma, né, a multiplicação, a galera já pode aprender a partir daí esses conceitos simples, que são simples isso. Pode passar, por favor. O nosso segundo tópico é o pilar da abstração, que ela compreende ações que são realizadas sempre de uma mesma maneira, com pouquíssimas variações. Imagine, por exemplo, que você tem interesse em organizar uma viagem. Independente da viagem, acontecer no início ou no final do ano. O modo como você vai planejá-la
e organizá-la vai seguir uma lógica muito parecida, apresentando algumas poucas especificidades, né, relacionadas ao seu destino, aos locais que pretende ir, o roteiro que você pretende fazer. E assim, essas partes específicas serão dentro de uma estrutura de planejamento comum a qualquer viagem. Por exemplo, você sabe, né, que para você viajar, primeiramente você vai ter que comprar uma passagem de viagem de ida, vai ter que olhar a data, vai ter que olhar quais são as roupas que você vai levar, se o local faz frio, se faz calor. Então, tudo isso são várias coisas que a gente sempre tem que fazer, né, antes de viajar. É a mesma coisa para a volta, você tem que organizar a mala, tem que... Então, você vai abstraindo vários passos para levar a um dado, né? Afinal, a abstração ela envolve a filtragem e classificação dos dados, criando mecanismos que permitem separar apenas os elementos essenciais em determinado problema. Também envolve formas de organizar informações em estruturas que possam auxiliar na resolução dos problemas. Pode passar, por favor. Um outro que é bem interessante é o reconhecimento de padrões. Ele trabalha a identificação de características comuns entre problemas e soluções. Está associado ao fato de conseguir descrever o que vai acontecer posteriormente com base em eventos anteriores. Se a gente vê que está acontecendo um padrão de coisas, sempre isso está se repetindo, se repetindo, se repetindo, a gente vai ter, por exemplo, como saber se daqui a tantas vezes vai acontecer de novo, né? Como, por exemplo, saber se vai chover, pois o vento está forte, as nuvens estão cinzentas, cobrem o sol. Isso é um reconhecimento de padrão. A gente sabe que toda vez que está nublado, a grande maioria das vezes vai chover. Prever que no final de um determinado mês as condições financeiras da família podem entrar no vermelho, no caso que realize uma compra maior do que o valor, né, que disponível em conta. Também a gente pode levar diversas formas diferentes, como, por exemplo, esse do coronavírus. Ele não está tendo um padrão, né, muito sequencial, não é uma coisa que, tipo, hoje uma pessoa é contaminada, amanhã 2, depois de amanhã 4. Não. Então, é uma padronização diferente. Mas a gente também tem como trabalhar com reconhecimento de padrões a partir desses dados, né? A gente coleta dados e faz as análises. Pode passar, por favor. E, por fim, o quarto pilar é o dos algoritmos. Ele trabalha as estratégias, ou seja, o conjunto de instruções claras e necessárias. Trata-se de uma sequência de passos lógicos finitos, tem que ser uma coisa que tenha começo, meio e fim. É o exemplo de atividades que realizamos no nosso cotidiano, como, por exemplo, fazer um café, tomar banho, ir trabalhar, ir para a escola. Tudo isso é uma sequência de passos que a gente sabe, né, o que a gente tem que fazer em cada um. Como, por exemplo, o café. A gente vai pegar, vai colocar água no fogo, vai esperar ela ferver, vai colocar o açúcar, vai colocar o café, depois vai coar. E assim vai. A gente tem que seguir uma sequência de passos que tem começo, meio e fim, para chegar no final, né, a gente ter o resultado, que é o café que a gente tanto queria. Possa que não tenha um resultado tão esperado, né? Que às vezes, por exemplo, a gente vai seguir uma receita lá de bolo. A gente segue todos os passinhos bem bonitinho, mas chega no final, ocorre alguma exceção, que também é um dos pilares que a gente trabalha dentro dos algoritmos. Ocorre alguma exceção que, por algum acaso, eu me esqueci do bolo no fogo e ele queimou. Isso não era uma coisa que que a gente tinha esclarecido no nosso algoritmo. Mas, do nada, aconteceu isso e né, a gente teve que lidar com isso. Infelizmente, às vezes, acontecem essas exceções, que também é um dos outros pilares que a gente estuda dentro dos algoritmos. Pode passar, por favor. Esses 4 pilares, eles fazem parte das etapas de educação, estão vinculados diretamente com o pensamento computacional. Mas, além disso, também existe a cultura digital, que é esse meio laranjinha, e também a tecnologia digital. A cultura digital, ele trabalha com a parte de letramento digital, a parte de cidadania digital, a parte de tecnologia e sociedade. E a parte de tecnologia digital, ele trabalha com representação de dados, parte de hardware e software, e também a parte de comunicação e redes. Hoje eu vou ficar focado mais na parte do pensamento computacional, mas um dia, futuramente, né, a gente pode
tratar um pouquinho dessas outras duas etapas. Só que como hoje temos pouquíssimo tempo, né? Só 1 hora, então bora focar. Pode passar, por favor. Para a galera de pedagogia, né? A galera que já estuda a parte de educação, a gente encontra a BNCC, que é a nossa Base Nacional Curricular, né? Comum curricular. Que, como sabemos, ela não vai atuar na demonstração de um currículo, mas vai trazer, vai nos ajudar a definir competências e habilidades que são necessárias para que a instituição monte seu próprio currículo. E, não sei se vocês sabem, mas a BNCC ela possui 10 competências, e eu separei aqui 3 dessas 10, que são as quais o pensamento computacional ele se mostra bem presente mesmo que seja indiretamente, né? Não fale a palavra pensamento computacional lá, mas se a gente pegar, analisar elas vão falar sobre o pensamento computacional. A competência de número 2, ela vem falando sobre o pensamento científico, crítico e criativo. Ela fala da capacidade dos alunos usarem o pensamento computacional, o pensamento científico, mas também a criticidade e a criatividade a investigar a realidade. E também resolver problemas e criar soluções para os problemas do mundo. O que a gente pode fazer com isso daí, né? É a habilidade da gente trabalhar, criar projetos que vão trabalhar essa partezinha da galera, de fazer perguntas, interpretar dados, informações, de diversas formas diferentes, né? A gente pode fazer coleta de dados, pode trabalhar com a galera diretamente com essa parte de análises para criar, assim, o pensamento crítico da galera científica. A habilidade de ter e usar a lógica para a intuição da dedução, para fazer investigações sobre a realidade, especialmente quando os estudantes estiverem desenvolvendo processos de pesquisas de campo, estudos, experiências em laboratórios. É importante que os currículos prevejam habilidades deles de formularem hipóteses, testarem essas hipóteses, chegarem a conclusões a partir de evidências e fazerem síntese das conclusões. Todas que eles já tiram a partir dos seus experimentos. Na competência 5, a gente trabalha com a cultura digital, onde a gente vai poder trabalhar com a capacidade de utilizar ferramentas digitais, habilidade relacionadas à capacidade de compreender os impactos da tecnologia no mundo contemporâneo e diversas outras formas. Além da competência número 7 também, que vem falando sobre a argumentação. Essa pode parecer assim um pouco a mais distante do que é relacionado na 2 e na 5, que na 7 ela vem falando muito sobre as habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes construir argumentações claras, robustas, recheadas de informações. Isso é mais voltado para as áreas de ciências humanas, ciência da natureza e linguagens, mas a gente trabalha muito também essa parte de argumentação dentro do pensamento computacional. A gente procurando sempre como resolver um problema, né, quando procurar a melhor forma de chegar nessa resolução. Então, sempre o pessoal está procurando argumentações para conseguir chegar ao nosso objetivo. Pode passar, por favor. Eu quero mostrar para vocês os benefícios que a gente consegue trazer para os nossos alunos a partir, né, desse desenvolvimento do pensamento computacional. Inicialmente, a gente pode destacar os empregos, que estão cada vez mais evoluindo, né? E sempre os empregos agora estão precisando que você tenha pelo menos uma base em computação, uma base em Word, alguma coisa assim, Excel. A galera sempre está cobrando muito disso. Imagine isso, a gente está fazendo isso atualmente, né? Nos empregos nessa época de hoje que a gente está vivendo. Mas imagine daqui a cerca de 15 anos, que é quando seus alunos estiverem concluindo o ensino médio. Quem estiver entrando agora, né? Então, imagine daqui a 15 anos como vai estar o mercado de emprego atual, né? Posso que muitos das nossas
das nossas vagas, das vagas que já existem, elas sumam. Como, por exemplo, antigamente, para ligar um poste no meio da rua, era uma pessoa que ia lá, chegava com o fogo, né, ligava lá no gás, e no outro dia de manhã ele pegava e apagava esse fogo. Hoje em dia, isso tudo é feito automaticamente, por só um comandozinho lá, quando estiver chegando em tal intensidade de luz, ele apaga os postes, ele liga o poste, e assim vai. Também a gente tem como trabalhar muito sobre a transversalidade em diversas áreas. É uma coisa que eu falo muito com a galera, que sempre vem me perguntar, é sobre essa transversalidade que a computação nos concede, a qual a gente pode trabalhar de diversas formas diferentes, né? Não só a computação não é uma coisa que a gente trabalha sozinho, a gente tem que sempre trabalhar computação com outra coisa. A computação é uma ponta que vai ligar duas coisas diferentes. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com a parte de computação aplicada à educação, também gosto muito de trabalhar com a parte de marketing, então a gente vê algumas estratégias de marketing com a computação. Mas não é só isso, né? A gente tem como trabalhar com a computação na química, na geografia, né? Na geografia, por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise de 2 pontos, né, de 2 cidades, como eu chego daqui de Campo Redondo, que é a cidade que eu estou, até lá em Caicó, para eu estudar. Sem falar na alfabetização digital, que é um ponto que é muito importante da gente tratar, que infelizmente no Brasil são mais de 80% da população brasileira é analfabeta digital. E o que é isso, analfabeto digital? O fato de você ter um celular, você sabe mexer no celular, isso não é que você não seja um analfabeto digital, você enviar um e-mail, mas tipo, que além de você utilizar essas ferramentas, né, você saber como ela funciona por baixo, como é que ela jogar um joguinho lá, você aprender como funciona esse joguinho, como funciona a lógica dele. Isso tudo entra na parte da alfabetização digital. A programação, ela ajuda no entendimento de outras disciplinas. Como eu disse, tipo, eu quero fazer um aplicativo sobre o cálculo do IMC, né, para a aula de educação física. Então, para isso, eu vou ter que saber conhecimentos de matemática, que eu vou ter que fazer um cálculozinho, né? Conhecimento de educação física, que normalmente os professores de educação física passam isso para a gente, essa informação, logo no início das nossas aulas. Eu lembro que meu professor passou isso para mim. Além de também a gente trabalhar muito em equipe. A programação, ela estimula muito esse trabalho em equipe. E como é que é isso? Como é que isso ocorre com a gente? No nosso dia a dia, nas salas de aula, desde o nosso primeiro período de faculdade, a gente trata isso muito. Tipo, a gente sempre faz trabalhos em grupo. E são grupos de 2 pessoas, 5 pessoas, dependendo do projeto, né? E sempre a gente tenta estimular muito a galera a parte de liderança. Sempre tem uma pessoa que vai ser, uma semana ele é o coordenador do projeto, na outra semana outra pessoa vai ser. E a gente sempre fica fazendo essa análise, né? Sempre só para tentar liderar uma equipe, para a gente trabalhar muito com essa parte de trabalho em equipe. E no pensamento computacional, né, na educação básica, não é diferente. Eu tenho um projeto, eu rodo um projeto com o pessoal do Labicam, que é o laboratório que eu faço parte, que é de levar aulas de Arduino para as escolas de ensino básico, né, de ensino fundamental e médio lá de Caicó, onde a gente leva aulas de robótica para a galera, eletrônica, algoritmos. E como a gente tem pouco investimento, né, a gente não tem Arduinos que dê para todos os alunos participarem, né, das aulas, a gente sempre tenta trabalhar em duplas, em trios, fazendo com que os alunos aprendam juntamente, um com o outro, e a gente vai despertando esse movimento. Pode passar, por favor. E pegar alguns motivos para a gente ensinar o pensamento computacional na educação básica. Ele vai estimular o raciocínio lógico, ajudar na organização de tarefas do cotidiano. Por conta do aluno ter que organizar essas ideias na hora de desenvolver os códigos. Ele proporciona a melhora na escrita. Mesmo que o pessoal diga que é uma coisa muito de exatas, né? Tipo, muito voltado para a computação,
mas a gente trabalha muito com essa parte da melhora da escrita, porque a gente tem que seguir uma série de passos, né? É como uma linguagem normal, né? É a mesma coisa da gente aprender o português, mesma coisa da gente aprender o inglês, é aprender uma linguagem de programação, a qual a gente vai ter que aprender uma sequência certa, tipo, não é todas as letras misturadas lá, porque quando uma pessoa vê um código, fica desesperado na primeira vista, né? Tipo, não, como é que funciona isso? Não sei como é que é isso. Mas é uma coisa que a gente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, vai estimulando, sempre vai criando um mecanismo. E o aluno ele vai ter que estruturar o código, né? Porque cada linha do código é um comando que não tiver uma sequência correta, ele não vai funcionar. Se o algoritmo ele não tiver na sequência correta, não vai funcionar no final. Mesma coisa é no texto em português. Se você tiver uma sequência lá no texto e botar ele lá randomicamente, né, jogar qualquer palavra em qualquer sequência, a gente não vai compreender. A mesma coisa do computador. Se a gente botar qualquer palavra em qualquer sequência, o computador possa que ele leia a palavrinha, mas não sabe o que tem que fazer. Ele vai ajudar no desenvolvimento pessoal e no profissional também. Como eu disse, né, a gente trabalha muito com essa parte de liderança, trabalha muito com trabalhos em grupos, o que ajuda muito no aluno desenvolver esse procedimento pessoal e no desenvolvimento profissional também. Além de estimular a criatividade, que é uma coisa que muita gente às vezes tem dificuldade, né, de pensar na solução, então a gente tem que criar um aplicativo para ocorrer isso daqui. A gente vai criar um joguinho para fazer com que o aluno aprenda a escovar os dentes. Isso é uma coisa que a gente vai organizando na criatividade dos alunos para chegar na resolução. Pode passar, por favor. Além de também, a programação ela é inclusiva e contribui para a autoconfiança, necessita dos princípios de matemática, ciências e outros saberes. A educação ensina a resolução de problemas e desenvolve habilidades de pensamento crítico e analítico. É como uma nova alfabetização, que será parte de muitos dos futuros empregos e pode ajudar muito a humanidade. Né? Tipo, por exemplo, se agora o pessoal está trabalhando muito com projetos sobre o coronavírus, a galera tem buscado diversas formas para trazer a melhoria, né, para o pessoal. Então, mesmo com projetos simples, a gente pode conseguir desenvolver coisas enormes, né, para trazer melhoras para a humanidade. Pode passar, por favor. Mas mesmo mostrando, né, todo esse lado bom todinho que a computação pode trazer para nossos alunos, a gente chega e se depara com esses números, esses dados que, infelizmente, no Brasil, 53,5% das escolas de ensino público elas não possuem laboratórios de informática. 4,5% das escolas brasileiras elas não possuem nem energia elétrica. E 39,8% não possuem internet própria, né, para a escola, para o pessoal utilizar. Esses aqui são os dados que foram dados pelo MEC e pelo INEP, referentes ao ano de 2018, e eles foram liberados em 2019. O desse ano de 2019 ainda não foi liberado, pelo menos não encontrei ele, mas todo ano eles ficam postando essas atualizações para a gente ver como é que está a realidade brasileira, né? Pode passar, por favor. E por causa disso, né, dessa dificuldade toda, o pessoal começou a pensar como a gente vai levar essa computação para os alunos. Como a gente vai chegar nessas escolas que não tem internet, que não tem computador, que não tem energia? Como a gente vai levar para eles? Por causa disso, foi criada a computação desplugada, que visa ensinar a base da computação de formas com que as pessoas de todas as idades compreendam o funcionamento de um computador. A computação desplugada é uma técnica que foi elaborada por Tim Bell, Ian White e Michael Fellows, e a partir dessa técnica podemos aprender os fundamentos da ciência da computação, ao desenvolver atividades que dispensam o uso de computadores na sala de aula, como também levar os alunos para praticar coisas que na nossa realidade, que a gente vê no nosso dia a dia da sala de aula, só que muitas vezes uma coisa muito padrãozinha, muito do mesmo jeitinho. E a computação desplugada
tenta trazer esses mesmos pensamentos, só que de formas diferentes. E do mesmo jeito que a gente, nas nossas aulas, né, a gente consegue aprender os fundamentos da astronomia sem o uso do telescópio, os fundamentos da química sem estarmos presentes dentro de um laboratório, né, que muitas vezes, muitas escolas também não possuem laboratórios de química, de biologia, para o pessoal ir ter acesso a esses equipamentos. A gente também pode ensinar a computação sem ter computador. Eu já faz 6 anos que eu estou na área da computação, e sempre, desde 2014, quando eu estava no início, a gente sempre tem muitas aulas, mesmo de algoritmo, né, que é uma das áreas mais complicadas assim, da gente trabalhar sem ter o computador em si, porque a gente tem que ver como é que funciona todo o código, né, se deu algum erro. Mas até mesmo ensinando algoritmo, a gente escrevendo no papel, a gente conseguia aprender a lógica de como funciona. E, por mim, eu aprendi mais escrevendo, né, o códigozinho do que digitando o código. Porque eu via como funcionava. A gente tem testes que a gente chama de teste de mesa, que a gente vê como é que funciona todo o código por baixo. A gente vai executando o código mentalmente, a gente vai executando cada linhazinha, tudo individualmente, para trabalhar com isso. E por causa disso, eu trouxe alguns projetinhos que são bem simples. Infelizmente, eu queria muito estar com vocês aí presencialmente, porque a gente agora seria uma hora perfeita para a gente brincar muito. Gosto muito de interação com a galera. A gente tem diversos... Menina, são diversos mesmo projetos que a gente pode trabalhar relacionando a computação no nosso dia a dia. E pode passar o slide. E eu trouxe aqui o primeiro exemplo, que é o de números binários. Se você vê essas cartinhas, né, a gente normalmente, quando vai dar essa aula para os alunos de números binários, a gente imprime todos esses quadradinhos, né, em cartas, pode ser numa folha A5 por aí, que seja um pouquinho grande para o pessoal ver bem, bem direitinho. E de um lado coloca um pontinho, 2 pontinhos, 4, né? E do outro lado a gente deixa o fundo preto ou de outra cor, para a gente brincar com os alunos mesmo, brincando mesmo. Isso daqui a gente pode trabalhar com os alunos a partir, acho que de uns 6 anos, por aí, que a galera já vai ter aprendido como faz a parte de soma, né? Então, é uma coisa bem interessante para a gente estimular mais os alunos a aprender esses negócios de soma dos números. E dessa forma aqui, é na forma binária, a qual o computador, atualmente ele utiliza o sistema binário para representar informações. E chama-se de binário porque ele só possui 2 dígitos, né? O 0 e o 1, por isso binário. E ele também é conhecido como base 2. E as pessoas utilizam normalmente, né, nossa base 10, que é do 0 ao 9. E a gente, com esses 10 dígitos, a gente vai transformando em outros números. E como ele é o número à base 2, né, o binário, a gente pode pegar nessas cartinhas, né, da esquerda para a direita. A primeira cartinha é o número 1, a qual a gente pode trabalhar. O da sequência já é o 2, o próximo já é o 4, depois vem o 8, depois vem o 16. Mas qual seria a próxima cartinha, né? Se for seguir nessa mesma lógica, já seria o 32, depois o 64, e assim vai, sempre na base 2, aumentando. E cada 0 ou cada um desse é indicado como se fosse um bit. Um bit, ele normalmente é representado na memória principal do computador por um transistor, que é um equipamentozinho tecnológico bem pequenininho, né? Bem pequenininho mesmo. Que quando a gente está nas aulas de Arduino, nas aulas de eletrônica, a gente mostra para os alunos, né? Para eles pegarem, eles verem que aquilo ali é um transistor, que é aquilo ali que faz o computador funcionar, como é que funciona, tudo bem direitinho. E eu peço que passe para o próximo slide, por favor. E como eu disse, né? Tipo, cada cartinha dessa daí tem um valorzinho. Se a gente colocar o número 0 e 1, que eu disse, né, que é o binário, a gente pegar, virar todas as cartinhas com o fundo para baixo, elas vão simbolizar o número 0, e todas que tiverem com a cabecinha para cima, os números para cima, eles vão estar representando o número 1.
Se a gente fizer essa soma aqui, quanto é que vai dar? No primeiro quadrinho, como a gente pode ver, da direita para a esquerda, ele está em 0. O que significa que ele não vai estar somando nada com o nosso algoritmo final. O segundo já é o 8. Né? Tem o número 1, então ele mostra lá para a gente que a cartinha vale 8. O próximo está com valor 0. E o seguinte também está com 0. E já o próximo ele está com valor 1. Se a gente somar a primeira cartinha, a segunda cartinha, no caso, com a última cartinha, que é a quinta, a gente vai ter o resultado 9. Pode passar, por favor. Se a gente utilizar a mesma lógica, a gente pode trabalhar isso daí em outros valores, né? Como, por exemplo, aqui, a gente quer representar o valor 16. Para a gente representar o valor 16 em binário, ele vai ter essa sequência, né? 1, 0, 0, 0, 0. E assim a gente vai chegar ao número 16. E como a gente pode trabalhar isso, né, de diversas formas diferentes, brincando com inúmeros números diferentes e diversas formas diferentes, né, para os alunos irem aprendendo cada vez mais como funciona esse projetinho, né, como funciona a parte binário. E com isso, a gente pode brincar de diversas formas diferentes, ensinando matemática, ensinando o algoritmo, ensinando, né, como funciona todo o procedimento. Pode passar, por favor. Normalmente, quando o pessoal vai brincar com esse joguinho, colocam as cartinhas todas em cima da mesa, né, e pede para o aluno transformar em algum número. Então, o aluno vai lá, virar as cartinhas, né, e vai encontrando os números de acordo com o que a gente quer. Pode passar. Aí, né, mostrando que os alunos viraram as cartinhas. Pode passar também. O próximo exemplo que eu vim trazer aqui é também trabalhando com o mesmo parte de elementos codificados, só que em vez de ser com cartinhas, a gente vai estar trabalhando com algumas imagenzinhas. Isso daqui, muita gente já posta lá no Facebook e tal, no Instagram. É bem interessante também da gente trabalhar, porque isso vai estar mexendo muito com a cabeça da criança, né? Que vai dizer, por exemplo, lá no primeiro, que o xzinho ele vai estar valendo 0 e o vzinho ele vai estar valendo 1. Então a gente vai executando toda essa continha lá, somando, né, para ver qual é o valor final. Isso daqui a gente pode criar diversas atividades diferentes. Pode passar. O próximo é para a gente aprender como funcionam os elementos da imagem. Isso daqui a gente já começa a aplicar mais com a galera que já está vendo. Pode ser bem inicial também, mas é muito interessante para o pessoal que trabalha com álgebra linear. Quando a gente está dando matérias de álgebra linear, a gente vê que a partir da álgebra, né, que a gente consegue criar imagens. E as telas dos computadores, elas são divididas, né, em uma grande quantidade, muito grande mesmo, de pequenos quadradinhos. É como essa letrinha A, ela foi, tipo, dado um zoom, e a gente está conseguindo ver os quadradinhos que tem nela. A gente, né, com a qualidade que tem nos dias de hoje, a gente não vê mais esses pixelzinhos nas nossas imagens. Mas se a gente começar a dar um zoom muito grande em algumas imagens, a gente consegue ver, né, esses quadradinhos pequenininhos na formação das imagens. E essas imagens, né, esses pontinhos são chamados de pixels, que é os elementos da imagem, né, vem de pictures elements. E, em uma foto preto e branco, cada pixel ou é preto ou é branco, como aqui na imagem acima. Pode passar, por favor. E a gente pode exibir isso daqui numa matriz, a qual, a gente pode pegar esses quadradinhos, né? O primeiro quadradinho ali, a gente pode pegar lá na primeira linha, lá na primeira coluna, o primeiro quadrado, ele está em branco. Aí tá vendo, que tem os numerozinhos na nossa lateral, esses números estão indicando para a gente quais são os próximos passos tem sequência. O segundo passo é que está dizendo que vai ser 3 quadradinhos preto. E depois vamos ter mais um quadradinho branco. Na sequência, né, pula a linha. Isso daqui é um algoritmo
para a gente trabalhar um pouquinho. Se tivesse na nossa palestra, né, diretamente, a gente iria estar fazendo isso daqui lá na palestra. A gente iria estar brincando com um monte de imagenzinhas com a galera. Então, ó, na segunda linha, a gente vai estar com 4 quadradinhos brancos e um preto no final. Vamos pular para a próxima. Depois vai vir, ó, um quadradinho branco e 4 pretos. Aí, na próxima linha, a gente está vendo, ó, que começa com o preto. Mas por que ali está com o 0? Porque, como sempre começa com o quadradinho branco, o computador, se a gente colocasse o 1 ali, iria começar com a imagem com um quadradinho branco lá. Então, a gente tem que dizer que o primeiro quadrado é 0, não tem, né? E o segundo já começa que é um quadradinho branco. E assim vai, sempre seguindo esse algoritmo. Pode passar, por favor. Nessa outra imagem, a gente está vendo aqui como é, né, que a gente pode entregar isso daqui para os nossos alunos. Isso daqui é uma imagem que é uma coisa que eu gosto muito. A gente pode trabalhar isso daqui, entregar esses quadrados para os alunos, né, e os alunos seguirem toda essa matriz, né, e fazendo os quadradinhos de acordo com os algoritmos que a gente passou para o pessoal. Pode passar. Esses quadrados, esses algoritmos que a gente tem, no final vai formar uma xícara. Pode passar. Uma xícara de café, né? Que a gente pode trabalhar isso daí criando diversos tipos de imagens diferentes, criando letras. Isso a gente vai brincando muito com a galera, trabalhando muito com a criatividade, com a imaginação do pessoal. Isso daqui, ó, a gente pode trabalhar com diversas crianças. Eu já apliquei isso daqui para o meu primo, tem 7 anos, ele conseguiu fazer de boas, brincando, ó, expliquei bem direitinho. Ele no primeiro e na segunda vez que ele fez, ele teve uns pequenos errinhos, né? Mas isso é normal. Como eu disse, a computação é uma coisa que a gente vai construindo em passos. Pode passar, por favor. Agora eu quero a participação de Nívia. E você está por aí, Nívia? Vai ser uma forma da gente interagir aqui um pouquinho. Nívia vai estar representando todos vocês. A gente vai ter um joguinho agora, que ele é intitulado como 20 perguntas, a qual Nívia ela vai ter que escrever um número. Eu pedi para ela escrever um número. Eu não sei qual número ela escreveu. Eu vou ter que adivinhar qual número ela escreveu. E eu só posso 5 perguntas. Ok? Tudo ok aí, Nívia? Tudo ok. Bora lá. Nívia, o número que você escreveu é maior ou menor do que 50? É menor. Menor que 50. Ó, já foi uma pergunta. Ele é maior ou menor do que 25? Maior. Então, ó, a gente já dá para saber que o número ele está entre 50 e 25. Então, a gente já descontou. De 100 números que a gente tinha, a gente já cortou muitos números, né, dessa linhagem todinha. Então, esse número é maior, né, do que 25? Ele é menor do que 37? Deixa eu ver. Entre 25 e 37 agora. Ele é maior do que 30 ou menor? Menor. Eita, tá chegando. É 27? Ó, menina! Tá vendo? Isso daqui foi... Mostra aí pro pessoal se é 27 mesmo. Ó, tá vendo? Isso daqui é um joguinho que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia, na nossa sala de aula. Pode voltar pro slide, por favor. Que é uma coisa, ó, que a gente vai trabalhando com a galera, né? E essa brincadeira todinha vai fazendo com que o pessoal brinque e participe muito da aula, que a gente gosta muito da interação com os alunos. E isso é uma coisa que a gente brinca assim, ó, de boas. A gente demorou quase nada para aprender isso daqui. Isso daqui é um dos
é um dos conceitos que é muito complicado da computação, que, pelo menos, muitos dos meus amigos, a gente paga na computação, quando chega lá em sistemas, a gente paga uma disciplina chamada de estrutura de dados, que é no terceiro período nosso, que é uma das disciplinas que o pessoal considera mais complexas do nosso curso, a qual a gente trabalha com algoritmos assim, algoritmos de ordenação, a qual a gente vai ter um vetor, né, cheio de dígitos, uma caixinha cheia de numerozinhos, e a gente vai procurando encontrar o número que a pessoa escolheu. Como, por exemplo, pegar um livro e a gente quer encontrar uma página dentro desse livro. Então, se essa agenda aqui tem 200 páginas e eu quero pegar a página que tem a data de hoje, né, que é o dia 30. Então, eu sei que eu não vou procurar nas páginas finais, porque dia 30 de junho vai estar mais ou menos no meio. Então, eu vou procurar, né, encontrar algum número no meio dessas páginas para encontrar a página que eu estou procurando. Pode passar, por favor. E isso daqui foi mais ou menos o que eu fiz agora com o Nívia, né? A gente trabalhou com uma árvore que a gente vai olhando qual é o dígito no final. Aqui ele pegou de 0 a 7 e vai perguntando, esse número é maior do que 4? Aí sim, não. Se for maior do que 4, ele vai perguntar, é maior do que 6? Se for, pronto, aí vai fazendo essa árvore todinha até chegar no número que a gente estava querendo, né? O 4 ele foi escolhido porque é o número do meio. Foi a mesma coisa que eu escolhi, né? Eu disse para ela que eu queria um número de 0 a 100 e pedi. O primeiro número que eu fui perguntar logo a ela foi logo 50. Depois eu pedi o 25. Se fosse maior do que 50, eu ia pedir 75. E assim vai, a gente vai trabalhando assim. Pode passar, por favor. A mesma coisa a gente pode trabalhar com ordenação. Boa tarde. Jonathan teve um probleminha com o servidor dele, mas ele já está voltando, certo? Ele acabou de entrar. Deve ter caído aqui a internet, mas está terminando já a palestra. Pode, na ordenação, né? Que é uma coisa também que a gente trabalha nessa disciplina, que a gente vê na faculdade, e é uma coisa que, se a gente brincar na sala de aula, no ensino básico, a gente consegue trabalhar com esses conceitos que, para muita gente, é muito complicado. Aqui, os computadores, eles são, muitas vezes, colocados para trabalhar, né, ordenando nomes em ordem alfabética, compromissos, e-mails por data, né? A gente sempre trabalha assim com ordenação. E também ele vai classificar as listas e ajudar a encontrar coisas rapidamente. Então, por exemplo, eu baixei uma imagem e quero encontrar a imagem que eu baixei agora. Então, tipo, se eu ordenar ele pela data, né, de download, vai ser bem fácil de achar do que se colocar lá em qualquer ordem, que vai ser mais complicado de encontrar essa foto, né? A gente pode trabalhar com ordenação, trabalhando com notas dos alunos, né? Brincando, trabalhando com diversas coisas diferentes. E esse método que o computador ele faz essa ordenação aí, ele é chamado de seleção. Ele vai selecionar
um valor e vai passar para o... Vai procurar qual é a ordem certa. Pode passar, por favor. Aqui, por exemplo, ele trabalhou com os tubinhos, né? E cada tubinho desse tinha um peso diferente. Mas a gente pode trabalhar com coisas de tamanhos diferentes, ou então que seja somente o número mesmo, que a gente coloque lá um númerozinho e trabalhe com os alunos assim. E a gente vai pegar, vai colocar, vai escolher aleatoriamente o peso mais leve. Tipo, a gente vai procurar entre tudo em lá e vai encontrar um peso mais leve. E desse peso mais leve, a gente vai separar 2 grupos. Ele seria considerado como se fosse um pivô. Aqui. Ele é muito rápido, né? A ordenação, essa daqui é a ordenação por seleção, ele especialmente para listas que sejam muito grandes. De fato, é um dos melhores métodos conhecidos. Ela é uma forma que o Quicksort, né, que é o nome desse algoritmo que a gente chama, ele funciona. Ele escolhe um dos objetos de forma aleatória e coloca ele no meio da balança. E a gente coloca o resto nas laterais. E assim a gente vai olhando qual é o mais pesado do lado. E vai colocando os mais leves do lado esquerdo, o objeto escolhido no meio e os objetos mais pesados no lado direito. E por causa disso, você acaba com mais objetos, você pode acabar, né, com mais objetos de um lado do que do outro, por exemplo. Aí você vai escolher um dos grupos para continuar o algoritmo. A gente pode, por exemplo, pegar esse que tem o 20, 40, o 30 e o 10 lá, e a gente trabalhar com eles. A gente vai ver desses aqui qual é o mais pesado, né? Então a gente está vendo que o mais pesado é o 30 e o 40. O 20 foi a gente separou o 20 e o 10. E desses 30 e 40, o mais pesado é o 40. Então, desse grupo ali, o mais pesado seria o 40. Então, a gente tem como trabalhar assim com alguns fatores diferentes. Pode passar, por favor. Aqui nessa imagem temos mais 3 exemplos diferentes, utilizando também essa parte de ordenações, que a gente pode trabalhar com a ordenação por inserção, que remove cada objeto de um grupo desordenado e insere na posição correta em uma lista. A gente pode, por exemplo, pegar aqui, ó, tem o 10, o 30, o 40, e o próximo que iria ser trabalhado seria o 50. A gente vai pegar, vai ver. O 50 é maior do que o 60 ou é menor? É menor. Então, vamos vir para o próximo, né? Aí vai ver. O 50 é menor ou maior do que o 40? É maior. Então, ele achou a posição dele. Se a gente fosse pegar o 20, a gente ia ver, ia analisar com o 60, depois ia analisar com o 50, né, que já foi ordenado, depois com 40, depois com 30, quando chegasse na posição dele, que era entre o 10 e o 30, e a gente ia ver, ele é menor ou maior do que o 10. O 20 está no meio dos dois, então coloca lá e dá certo. Outra ordenação bem interessante também é esse bubble sort, que ele que a gente vai alternando ele. Aqui na imagem está mostrando, né? Ó, tem o 50 e o 20. Ele vai ver se o 50 é maior ou menor do que o 20. Aí, se for menor, ele troca a posição. Vai ver se o 50 é maior ou menor do que o 60. É menor. Então, troca a posição. E assim vai até deixar toda essa sequência de tubinhos ordenado. E aqui, esse último exemplo é o merge sort, que ele vai dividir para conquistar. Ele vai ordenando a lista de elementos. Primeiro, ele divide essa lista aleatoriamente em 2 listas. Ele não vai se importar, né, se é mais pesado para um lado, mais pesado para o outro. Ele simplesmente vai botar lá aleatoriamente. Se o número for ímpar, ele vai pegar o termo que é exatamente no meio, né? Vai dividir a lista e, como é um número ímpar, ele vai ter exatamente o termo do meio. Se for uma sequência de números pares, ele vai pegar o da esquerda, né? Vai pegar 2 vetorzinhos e vai pegar o primeiro número da esquerda para a gente definir como um pivô. Ele vai ordenar todos os nossos projetos. E assim vai. Ele vai
olhando qual é o próximo até conseguir ordenar todo esse algoritmo. Pode passar. Aqui também é uma coisa que a gente pode trabalhar, brincando com a educação física, né? As crianças podem ter alguns, escrevendo no papel, os numerozinhos, e a gente vai brincando de passos. Um aluno pode ser como se fosse um mestre, né? Dizer assim, tá em modo que esse daqui é em modo que esse daqui. Aí a gente vai vendo qual é o maior, qual é o menor, até que o final fique todos ordenados. Pode passar. Que é o que aconteceu nessa próxima imagem. A gente teve uma sequência aleatória e a pessoa vai dizendo qual é o maior, qual é o menor, até que no final tenha tudo alinhado. Pode passar, por favor. E da mesma forma também a gente pode trabalhar para encontrar o menor número, né, no meio de de todos os outros. A gente pode encontrar o menor número para trabalhar. Pode passar. Por fim, eu trouxe esse exemplo do mapa do tesouro, que ele trabalha muito com a parte de algoritmos. Eu brinquei com ele, acho que foi no meu primeiro ano de ensino médio no IF. Mas a gente pode trabalhar com ele, com crianças, tipo, pequenininhas mesmo, porque eles vão ter que seguir uma sequência de passos, né, para chegar no final e ter um prêmio lá bem interessante. Para a gente, os professores deram pirulito, chocolate, um monte de coisa. Mas, né, a gente pode trabalhar com isso também na nossa sala de aula. Pega uma venda, né, uma camisa, alguma coisa, amarra fechando o olho de um aluno, e um outro aluno vai ter que dar as ordens, né, dizendo assim, dê 5 passos para frente, agora vire para a esquerda, dê 10 passos para a esquerda. E assim a gente vai brincando, né, vai dizendo com todo esse negócio, a gente andando dentro da escola, dentro da sala de aula, a gente pode esconder o tesouro, e se o aluno encontrar, né, aí ele pega, divide para os alunos tudinho, e a gente vai brincando assim. Pode passar, por favor. E finalmente chegamos ao fim da palestra, né? Eu quero dar minhas considerações finais, dizendo que a computação ela está cada vez mais presente na nossa vida, na vida de todo mundo. Os dispositivos estão capazes de computar, estão hoje não somente na mesa do escritório, né? Que a gente, dentro da nossa própria casa agora, a gente tem computadores, a gente tem celular. É muito importante que as pessoas tenham capacidade de usar todo esse poder computacional para resolver seus problemas, tanto do cotidiano quanto do trabalho. A computação é uma ciência que estuda as formas de representação da informação e o processo de resolução de problemas em si. E, por isso, é transversal às outras ciências. Então, a gente pode trabalhar com diversas ciências, né? A gente pode trabalhar muito com diversas áreas diferentes. Você usar da matemática, física, biologia, filosofia, história, etc. A gente pode trabalhar, né, pegando os dados lá do Egito Antigo. Muita gente já tem trabalhado com realidade aumentada na sala de aula, que isso não é divulgado, mas a gente tem como trabalhar com realidade aumentada, mostrando como é que as pirâmides do Egito, como é que funciona todo... Porque a gente não tem como levar nossos alunos lá, né? Mas a gente pode trazer essas coisas até nossos alunos, atualmente. Antigamente, a gente teria só a possibilidade de trazer isso com os livros, mas hoje a gente tem toda essa tecnologia a nosso favor. E isso tornarão nossos futuros alunos, né, melhores médicos, advogados, filósofos, professores, e serão capazes de executar as tarefas do cotidiano de uma forma bem mais fácil. Eles terão uma capacidade muito maior de criar soluções, inclusive tecnológicas, utilizando os recursos computacionais disponíveis quando possível. A computação ela é transversal. A computação ela é essencial. Então, eu quero muito que vocês, né, trabalhem com isso, trabalhem com a computação na sala de vocês. Se vocês quiserem, podem falar comigo lá pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eu tento sanar algumas dúvidas da galera. A gente vai estar, quando voltar às aulas, né, a gente vai estar trazendo alguns projetos de computação desplugada para as escolas de Caicó e região.
A gente já tem projetos de Arduino para as escolas, que no meu Instagram tem o link para você baixar a apostila do nosso projeto. Então, se você, né, quiser saber mais um pouquinho, pode passar para o próximo slide. Tem algumas informações, ó, esse daqui é o meu Instagram, o Prof. Jonatas, pode entrar lá. Pode passar de novo. E esses aqui são os links, alguns links de alguns canais no YouTube, alguns sites, alguns artigos que eu gosto muito de estudar eles, que eles são bem interessantes. Esse CS Unplugged, ele foi dos criadores, né? É um livro muito interessante que vem diversas ideias para a gente trabalhar na nossa sala de aula. O CIEB e o SBC, né? Que ajudam a gente trazendo algumas diretrizes da computação na educação básica. Sem falar também no professor Christian Brackman, que é das minhas inspirações para essa área de computação desplugada e do pensamento computacional, que ele tem um site chamado Computacional, que é o pensamento computacional. Se você procurar lá, tem diversos artigos, diversos sites, livros, vídeos, para você ter uma base, né? Então, agradeço muito a todo mundo que estava aqui conosco. E é isto. Vamos ter as perguntas agora? Olá, Jonathan, novamente. Obrigada pelas suas colaborações, certo? Eu mesma me senti lisonjeada de estar aqui, porque eu não tinha noção de toda essa infinidade que o meio tecnológico fazia no ensino básico. Foi muito proveitoso para mim. A gente tem aqui a primeira pergunta, de Daiane Lopes. E ela pergunta o seguinte: boa tarde, professor Jonathan. Quais caminhos você considera possíveis ou sugere que as escolas sigam e possam colocar em prática e em sua rotina o pensamento computacional? Como a gente, né, muitas escolas não têm todo esse meio tecnológico, né, para trazer as aulas de Arduino, que a galera gosta muito desse trabalho com Arduino, que a gente faz robozinhos. Então, é muito interessante a gente trabalhar já a partir com a computação desplugada, né? Mesmo que inicialmente tem muitos projetos abertos aí para a galera, para os professores se especializarem, se capacitarem para levar essas aulas para o pessoal. Eu, por exemplo, faço parte do grupo de educadores Google, que a gente tem capacitações com o pessoal para aprender a utilizar essas ferramentas, aprender a utilizar planilhas, utilizar formulários na nossa sala de aula. E também essa parte de realidade aumentada, essas coisas todas a gente aprende um pouquinho mais com eles. E muitas vezes disso de forma gratuita. Então, tem muito conhecimento para a gente aprender para levar para os nossos alunos. A gente pode colocar, né, em prática a computação, a SBC, ela tem um site que a gente consegue baixar as diretrizes que são da computação para o pessoal. E lá tem mostrando, desde da primeira série até o ensino médio, como a gente pode utilizar alguns conceitos da computação na nossa sala de aula. Como, por exemplo, trabalhar na disciplina de geografia, como trabalhar na disciplina de química. E a gente vai trabalhando assim, de diversas formas diferentes. A gente tem como trabalhar de diversas formas mesmo. Show. Outra pergunta de Daiane. Ela pergunta o seguinte: há uma metodologia para a utilização do pensamento computacional nas escolas de crianças de todas as idades? É difícil a implantação dessa metodologia? O pensamento computacional, ele, a partir de quando você começa a ensinar os alunos, né, as cores, as formas geométricas, né, os círculos, os quadrados, a gente pode começar a trabalhar a partir das crianças, tipo, com 5 anos, a galera já consegue trabalhar com pensamento computacional. Como, por exemplo, eu disse, da parte de reconhecimento de padrões. A gente pode pegar, por exemplo, vários brinquedos e dizer assim, ó, separa aqui todos os carrinhos, aqui todas as bonecas, aqui todas as bolas. Isso daqui a gente está trabalhando com reconhecimento de padrões das
com isso, né? A gente está separando lá, dividindo em alguns projetos, em alguns padrões semelhantes. Não é difícil a implantação da metodologia e também não é preciso se especializar muito, porque não é necessário a pessoa saber programar para ensinar o pensamento computacional. É tanto que a gente já tem muita gente que ministra o pensamento computacional, mesmo sem saber que está dando aula sobre isso. Eu me lembro, tipo, quando eu estudava, né, no ensino fundamental, tinha nos livros tinha tipo uns quadradinhos lá, assim, com as imagens, dizendo uns processos para a gente dizer, para botar lá enumerado, dizendo, isso daqui é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, que era tipo, por exemplo, uma pessoa fazendo uma receita lá de um churrasco. Aí, na imagem 1 tinha lá um churrasco cru ainda, a carne, né? E depois ele ia botava no fogo, outra era comendo. Então, isso era uma sequência de passos que a gente pode trabalhar, mesmo com crianças que não sabem nem ler ainda, mas a gente já consegue trabalhar com essa inserção. Vamos para a próxima. Aqui. Da Verônica. Como os professores podem se adaptar ao uso dessas tecnologias? Como eu informei, né, a gente, nas salas de aula, nas escolas ultimamente, não tem ainda esses ensinos, em sua maioria das escolas. Mas a gente já vê em algumas escolas, alguns professores trabalhando com isso, né? Tem escolas, por exemplo, em Caicó, que eu já vi, que as escolas estão dando aula de robótica, de Arduino, de algoritmos. Mas, mesmo assim, é muito difícil para a galera. Aí, os professores, a gente pode fazer nessas capacitações, tem muitas capacitações que são gratuitas. Eu fiz a capacitação do Google para educação, a gente paga $10 para o nível 1, é uma coisa, tipo, é um valor, assim, que não é muito caro, né, $10 atualmente está cerca de R$ 50 por aí, porque o dólar está em alta, mas é uma experiência que você vai levar para o resto da sua vida, é uma coisa muito boa mesmo da gente trabalhar, e a gente pode ir se adaptando, né, com as coisas que a gente tem na nossa sala de aula mesmo. Muitas vezes a gente não tem condições de ter alguma coisa muito evoluída, mas a gente pode trabalhar com papel, a gente pode trabalhar com as coisas que a gente tem mesmo na nossa escola. E a gente sabe, né, que a gente tem a capacidade de desenvolver esses problemas, essas coisas, só não temos, às vezes, o investimento para desenvolvê-las. Certo, temos aqui outra pergunta. Do Gil Clebson. Boa tarde. Excelente explanação. Você acredita que a falta de recursos tecnológicos e de informática nas escolas é uma barreira para se trabalhar com pensamento computacional? De certa forma, é sim, né? A gente tem uma coisa que é muito precária ainda nas escolas. Muitas das escolas, a gente tem a mesma estruturação que a gente tinha de ensino há 100 anos atrás, a gente está ensinando para os alunos atualmente. E é uma coisa que preocupa muito para os alunos futuros, né? Como eles vão se adaptar com o futuro, né? Que a gente está vendo que cada vez mais está necessitando de trabalhar a computação com o pessoal, trabalhar. E o pior, tipo, não é só levar os alunos para fazer uma pesquisa. Isso é muito interessante, a gente trabalhar, né, com os alunos fazendo uma pesquisa lá no computador, mas muitos alunos fazem só copiar o que tem lá e colar no documento e entregar para o professor. Muitas vezes eles nem leem o que tem lá. A gente poderia trabalhar também analisando essas informações que os alunos enviaram, trabalhando criando gráficos, dados, com essas coisas. Então, infelizmente, ainda é uma barreira muito grande que a gente tem, né? Que muitas das escolas não têm esses equipamentos ao nosso favor. Muitas escolas, às vezes, para a gente levar uma aula, só 2 projetores para a escola toda. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente acaba tendo para disseminar ainda mais esse pensamento, mesmo tendo a computação desplugada.
Certo. Só um momento. A Andressa pergunta: a questão das metodologias ativas, qual sua posição sobre? É muito interessante, né? A gente trabalhar com metodologias ativas na nossa sala de aula. Não só trabalhando assim diretamente com a galera nesse ensino, mas também com formas de interação maior. Eu não sou muito assim, a melhor pessoa para explicar isso tudo para vocês, já que tipo no meu curso a gente não vê essa parte da educação muito assim vista. Estou começando a pagar disciplinas agora da área da educação, mas é uma coisa que eu pretendo muito seguir ainda, fazer mestrado para ver, trabalhar melhor, né, com essas metodologias ativas e como a gente pode implementá-las na nossa sala de aula. Eu tenho visto muito que, tipo, os professores falando que às vezes os alunos eles não interagem do jeito que eles queriam nas salas de aula, e eu vejo que a computação ela pode quebrar essa barreira, que muitas vezes até mesmo as pessoas que são mais tímidas, eles conseguem produzir mais. É o que a gente está vendo agora, né, com as aulas remotas. Muitas vezes está tendo muita participação do pessoal, que às vezes na sala de aula essa galera é muito caladinha, mas a gente tem trabalhado com metodologias diferentes, tem conseguido levar o pensamento para o pessoal. Não sei se você respondeu essa pergunta. Passando a informação aqui para algumas pessoas, a gente está com um probleminha sim no link de frequência, certo? Só que preencham o que está lá, coloquem o e-mail de vocês, porque quando vocês se cadastraram, vocês solicitaram um e-mail, certo? Então a gente consegue chegar até vocês. Aí a gente está tentando resolver aqui. Quando tudo for resolvido, eu aviso, tá ok? Obrigada. Hermeneutildo pergunta: boa tarde, professor. Existem trabalhos com alunos mais velhos, como o do EJA? Sim, é muito interessante o trabalho com o pessoal do EJA, né? Que a gente vê que muitas vezes eles são tipo, deixados de lado por muitas das pessoas, mas é uma galera que a gente precisa trabalhar muito. O IMD tal, ele tem projetos que auxiliam muito essa galera, e eu organizando com o pessoal daqui do meu laboratório para a gente tentar trazer também um projeto semelhante desse para aqui para o nosso séries, que a gente pode trabalhar mais diretamente com o pessoal do EJA. Que essas aplicações, a mesma aplicação praticamente que a gente consegue elaborar com o pessoal das crianças lá, com as crianças a gente consegue também trabalhar com o pessoal do EJA, é só adaptar um pouquinho mais, né, com o pessoal. Mas mesmo sabendo que muitos das crianças, eles já nasceram, né, com toda essa tecnologia próxima do pessoal, praticamente como o pessoal diz, que as crianças hoje em dia já nascem com o celular na mão. E o pessoal que já está no EJA já são alunos um pouco mais velhos e tem algumas dificuldades a mais, né, de trabalhar com essas tecnologias todas que a gente está trabalhando. Então, a gente tem sim como trabalhar. Eu posso até disponibilizar para vocês, tem alguns artigos falando mais sobre como trabalhar com o pessoal do EJA a partir do pensamento computacional. Interessante o assunto. Vamos para a próxima aqui. O Arthur pergunta: professor Jonathan, parabéns pela palestra. A universidade, como instituição pública, tem como objetivo servir a comunidade. Porém, nesta temática, é possível aliar os alunos de sistema como tutores? Atualmente, né, a gente tem projetos para levar essas aulas para o pessoal. Mas mesmo assim a gente tem dificuldade porque a gente de sistemas a gente não tem muito essa parte de didática, como levar. Então a gente tem que trabalhar com outras pessoas para ver como podemos levar essas aulas para o pessoal. Mas a gente pode sim ser tutor, né, no nosso dia a dia para o pessoal. Eu me lembro que já tivemos muitas dentro dos nossos eventos lá da UFRN, aulas que são bases introdutórias para o pessoal, que é bem interessante, utilizando Scratch, que é uma linguagem de programação
que a gente trabalha como se fosse um joguinho do Lego, que a gente vai juntando as pecinhas e vai executando um algoritmo. Então, é uma coisa que a gente pode trabalhar com os alunos, mesmo a gente não tendo muita a didática necessária, como o pessoal de matemática já tem, pedagogia, que eles, de história, geografia, que eles vêm na grade deles, mas a gente pode sim, com o nosso conhecimento, a gente trabalhando em conjunto com o pessoal, a gente pode levar e ajudar com tutores para o pessoal. A gente pede que o pessoal que estava tendo problema com a questão do link de frequência, atualizem a página, porque o pessoal que fica responsável pelo link já normalizou e está tudo certo agora. Vamos aqui. Outra pergunta de Daí. Professor Jonatas, por que a tecnologia pode ter mais destaque na base? Você poderia explicar um pouco? Tayane, como eu tinha dito, né, se a gente for analisar os empregos atualmente, a gente não está pensando somente nos empregos, né, mas uma coisa que todo mundo quer futuramente é ter um emprego, ter como se manter em dinheiro, né? Então, uma das coisas que mais a galera está pesquisando assim para trazer é por causa da preocupação com o futuro, que se a gente não inserir, mesmo que seja conhecimentos mais simples, o pessoal possa que não tenha algum desenvolvimento mais na nossa área assim, da computação, e vai fazer com que eles tenham algumas dificuldades futuramente. Hoje em dia é muito difícil a pessoa conseguir um emprego sem ter uma base no Excel, sem ter uma base no Word, porque isso praticamente é pré-requisito para praticamente todas as vagas de emprego. Mas, mesmo assim, a gente tem que analisar, né? Tem que ver direitinho como a gente pode trabalhar isso na nossa sala de aula. Infelizmente, não tem... A computação ela ainda não é obrigatória aqui no Brasil, mas diversos outros países do mundo já estão com a computação obrigatoriamente na base do pessoal. Os Estados Unidos, como exemplo, ele dedicou mais de 2 bilhões de reais, de dólares, só para investimentos na educação, para o pessoal levar a educação, a computação para as escolas. E isso é uma dificuldade muito grande da gente aqui no Brasil, né? Ainda. A última pergunta da Verônica. Ela pergunta que softwares poderiam ser utilizados na educação básica. Eu super indico o Scratch. Ele é um gatinho muito massa, véio. É muito legal, que é uma linguagem de programação que a gente consegue por meio de blocos, né, como se fosse brincando de Lego, que é só juntando as pecinhas, a gente chega ao final construindo algoritmos, e são algoritmos bem preparados mesmo, bem feitos mesmo. A gente tem como desenvolver com isso aplicativos, a gente tem como desenvolver jogos, as crianças gostam muito de brincar de Minecraft, né, tem como a gente desenvolver alguns projetinhos com base com Minecraft, com os joguinhos da Barbie. Então, são algumas coisinhas que o Scratch a gente consegue desenvolver. Também tem o Tinkercad, que estou organizando com o pessoal. A gente tem um projeto de Arduino, e nesse projeto a gente tem levado para algumas escolas também, de certa forma, que a gente não consegue chegar com o Arduino mesmo, a gente tem levado com o Tinkercad, porque ele simula como a gente se estivesse, né, construindo um robozinho, só que tudo isso pelo computador. E a gente, com o negócio de blocos também, a gente vai conectando os blocozinhos lá e vai organizando todo um algoritmo para chegar no final e a gente ter um robozinho, a gente ter um exemplo como o poste de luz funciona, né, ligando o semáforo. Isso tudo são softwares que são gratuitos, que são para a gente utilizar na nossa sala de aula no dia a dia. Também tem o Code.org, tem o Khan Academy, tem diversos, são muitos mesmo. São todos abertos para a gente trabalhar na educação básica, não só na educação básica, mas no EJA, no pessoal da graduação, a gente pode trabalhar de diversas formas diferentes. A gente agradece a sua
enriquecedora palestra. A gente espera sempre poder contar com você, o pessoal do Deduc, do SERES, e que possamos mais para frente estarmos juntos presencialmente, né? Não só numa tela de computador. E é isso, Jonathan. Muito obrigada mesmo pela sua palestra. Eu que agradeço muito, 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 muito mesmo. É uma coisa totalmente nova, né, para todos nós, esses eventos online. Tá todo mundo com essas dificuldades. O nervosismo bate muito grande, mas a gente acaba se acostumando com essa realidade. E estou aqui disponível para vocês. Espero um dia que a gente possa realizar essas palestras presencialmente, né, para a gente brincar com a galera. Seria bem interessante. Eu já agradeço muito a todos vocês pela participação, a todos que assistiram até agora, né? Muito obrigado, Nívia. Muito obrigado, professor Rony, também. A gente que agradece. Tenha uma boa tarde e até mais. Até. Tchau, tchau. A gente lembra que as inscrições para a submissão de trabalhos estão abertas, certo? Se encerram hoje. Elas serão apresentadas com o professor Hilderlando. E amanhã nós teremos mais uma mesa, mais uma palestra, agora com o professor Rony Diógenes de Menezes e Otávio Washington Lima Silva. Eles trazem o tema Os Desafios do Trabalho do Intérprete de Libras na Educação Pública. Aguardamos todos vocês no mesmo horário de hoje, tá bem? Muito obrigada. Tchau, tchau.